Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live, um programa semanal do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, no qual nós temos aqui a oportunidade de conversar com irmãos, colegas a respeito de temas diversos que envolvem a exegese, a interpretação, a hermenêutica, que envolvem personagens da teologia, da história da igreja, e certamente envolve também os textos que são difíceis de serem interpretados na Escritura. E nessa noite nós temos nossos professores, Dr. Leandro Lima e Dr. Augustus Nicodemos, para juntos conversarmos sobre textos difíceis do Novo Testamento. Já tivemos uma live sobre textos difíceis do Antigo Testamento e hoje textos difíceis do Novo Testamento. Colegas, por favor, deem o seu boa noite aí para nossa audiência. Muito boa noite a todos. Vamos lá, os mais novos primeiro. As autoridades ficam para depois. Muito boa noite a todos. Um prazer estar aí com o reverendo Mauro, com o doutor Augustus. Sempre um prazer participar aí e aprender com os irmãos também. Isso, a minha saudação a todos aí que estão acompanhando a gente e também ao reverendo Leandro, ao reverendo Mauro, queridos irmãos, colegas, amigos de longa data. Já temos aí uma estrada longa trilhada, é uma alegria nos encontrar aqui nesse aplicativo para falar sobre esse assunto que é, creio, do interesse de todo mundo. Muito bom, que bom ter vocês por aqui, que bom a gente poder conversar sobre esse tema e nessa noite aí desenvolver essas questões, perguntas, né, que são frequentemente feitas a respeito de alguns dos textos do Novo Testamento. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu queria já ir também, né, pedindo a você que faça aí a liturgia das mídias sociais, inscreva-se no nosso canal, siga nossa página lá no Facebook e outras mídias também nas quais o Andrew Jumper está presente. Isso é importante, você cumpre um papel bem legal, porque você se inscreve, comenta ou curte o vídeo durante a live, o próprio aplicativo vai mostrar para mais pessoas que entram e essas pessoas podem acabar aqui ouvindo um debate, ouvindo uma conversa, e isso pode ser muito positivo. Então, fica aí o desafio para você se inscrever no nosso canal, seguir nossa página, e depois da live, você vai lá no site do Andrew Jumper, você, além de conhecer os nossos cursos, você poderá acessar 25 anos de publicação da revista Fides Reformata. Aliás, doutor Augusto, o senhor foi o primeiro editor, não foi isso? Editor lá do primeiro volume, não é? É, exatamente. Fui o editor durante alguns anos. Trabalhei na edição, depois, junto com o Alderi Matos e outros irmãos que vieram, que essa eu acho que é uma das revistas teológicas mais antigas em atividade, não é? Muitas começaram e pararam, mas essa aí tem 25 anos de história e continua produzindo. Graças a Deus, né? Eu me lembro o primeiro artigo no volume 1 é um artigo que eu escrevi. Eu fazia meu curso lá na África do Sul e eu lembro que eu mandei a primeira versão, levei um mundo de bronca do Dr. Augustus, aí depois ele ficou bonzinho. Sobre pregação no Antigo Testamento, né? Então, falar, conheça a nossa revista e é um acesso gratuito aí da nossa Fides Reformata. Muito bom, gente. Então, vamos caminhar aqui. Vocês podem fazer perguntas aí no Facebook e no YouTube, e nós vamos ver aqui se chega a hora e se dá tempo da gente responder pelo menos algumas das perguntas de vocês, tá bom? Primeira sessão que nós vamos trabalhar aqui, um pouquinho de questões várias, né, que nos chegam sobre
a harmonia dos evangelhos. A gente tem uma divisão clássica, né, que são os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que têm a mesma visão, a mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João, que segue um roteiro, por assim dizer, e uma perspectiva diferente. Entretanto, quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos possíveis diferenças nas narrativas. E as perguntas, então, desse bloco, elas estarão voltadas aí para essas harmonizações, né, que a gente precisa fazer quando a gente encontra coisas que são diferentes. A primeira delas é sobre a ordem da tentação de Jesus, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Aparentemente, a ordem das coisas dentro da narrativa da tentação é diferente. Colegas, expliquem aí quais são essas diferenças e como é que a gente harmoniza, como é que a gente trabalha com elas. Eu vou explicar, então, a diferença e o doutor Augusto vai resolver o problema aí para a gente. Aí é bom. Ficou fácil, né? Nós temos uma ordem diferente mesmo na narrativa. Porque se você pegar o texto de Mateus, o capítulo 4, nós vemos que a sequência é assim: Jesus é tentado no deserto primeiro, né? Em seguida, ele é levado até o pináculo do templo, aí tem aquela tentação do atira-te abaixo, né? Citando o Salmo 91, e finalmente ele é levado a uma montanha muito alta, onde ele mostra os reinos do mundo e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Lucas, no capítulo 4 também, do seu evangelho, ele inverte esses dois últimos pontos, né? Ele começa com a tentação no deserto também, mas aí ele vai para o monte muito alto e termina com a tentação no pináculo do templo. Então, algumas pessoas... Digamos o seguinte, a pergunta é, né? Uma perspectiva histórica, né? Rigorosamente histórica, se isso aqui é uma narrativa histórica, quem errou? Né? Qual dos dois aí cometeu o erro de narrar erroneamente a sequência? Né? Não há uma precisão cronológica, podemos até dizer, né? Histórico-cronológica dos fatos. Então, podemos considerar os evangelhos como história autêntica, né? Uma vez que nós temos dois aqui, uma coisa bem simples, é verdade, estamos começando num texto fácil, né? Tem coisa bem mais difícil, mas podemos considerar a história autêntica se, aparentemente, os dois evangelistas aqui se contradizem? Bom, primeiro você tem a resposta daqueles que são críticos da Escritura e que não levam em consideração a sua inspiração e nem a sua inerrância, que vão dizer que um dos dois está errado, ou os dois, né? Os dois estão errados. E provavelmente que isso aí foi uma confusão que surgiu à medida que as tradições da comunidade mateana foram sendo formadas e também da comunidade lucana, uma vez que eles não acreditam que Mateus escreveu ou Lucas escreveu, né? Então, e aí os relatos se misturaram e se embaralharam durante a transmissão oral, ou então durante a elaboração por essas comunidades. Bom, o curioso, né, para mim, é que a igreja primitiva, a igreja apostólica, mesmo tendo consciência da diferença que há entre os evangelhos, não só essa, mas muitas outras, como foram faladas aí, que nós vamos ver, inclusive aqui, entretanto, aceitou os evangelhos e os colocou lado a lado. E o que já mostra a tentativa ou a maneira de nós resolvermos essa questão sem partir para um posicionamento radical de negar a inerrância da Bíblia ou a sua autenticidade e inspiração, que é que os evangelhos eles se completam, que eles expressam perspectivas distintas dos autores e que eles se dirigem a uma audiência diferente e que não poucas vezes existe um propósito teológico. A gente tem que lembrar que os evangelhos eles não são biografias no sentido em que nós geralmente concebemos as biografias modernas, mas elas são pregação, querigma a partir
de fatos e eventos selecionados da vida de Jesus. E, portanto, a alteração da ordem tem a ver com isso, tem a ver com o propósito de Mateus e tem a ver com o propósito de Lucas. Não é que esses eventos não eram históricos para ele, mas a gente sabe que quando se destaca, quando a gente deseja destacar um ponto entre outros, a gente ou deixa para o final ou a gente começa com ele. E com isso mostrando dando um certo destaque. Então, interessante era para a audiência de Lucas exatamente enfatizar a tentação que foi de pular do templo para ser agarrado pelos anjos de Deus, o que representaria tentar a Deus, né? Colocar Deus à prova. Isso era importante para Lucas ressaltar, ou dar esse destaque para essa tentação em particular por conta da sua audiência. Ou a mesma coisa pode ser dita, Lucas pode ter a ordem original e Mateus, ele pode ter, uma vez que a gente não tem muita certeza, né, da sequência em que os evangelhos foram escritos, né, há quem diga que Mateus foi o primeiro e há quem defenda bem isso, né, embora a tese predominante hoje é a prioridade de Marcos, mas se Mateus deixou por último a tentação de Jesus receber os reinos do mundo e adorar a Satanás, tem a ver, provavelmente, com sua audiência judaica e o mandamento que os judeus, especialmente, prezavam muito Deus como único Deus verdadeiro e a adoração a Deus como sendo uma pedra de toque fundamental da verdadeira religião. Mas se a audiência de Mateus é basicamente judaica, faz sentido ele ter dado ênfase colocando essa tentação por último. Mas são hipóteses que a gente tem para resolver esse tipo de problema, e nem sempre a gente pode afirmar com segurança que a gente tem a resposta. O que importa é que a igreja aceitou os evangelhos, mesmo contendo essas diferenças na ordem, e os colocou lado a lado, porque ela entende que se complementam e não se contradizem e que formam um evangelho só. Um ponto também, eu acho que vale a pena pensar, nesse caso, é que nós não podemos pegar, né, os padrões de história modernos, aquilo que hoje se convenciona dizer, isso aqui é uma narrativa histórica, é assim que se narra uma história, é assim que se faz uma biografia, e tentar encaixar, aplicar, né, a cabresto em cima do texto bíblico, porque o texto bíblico não tem essa... não é história moderna, né? Isso é anacrônico tentar colocar sobre o texto bíblico um padrão que simplesmente naquele tempo não existia. Então, algo que Augustus disse, é um ponto, acho que fundamental, os evangelhos eles são história e teologia ao mesmo tempo, teologia e história, né? O apóstolo João deixou bem claro, veja, quantos milagres Jesus fez no evangelho de João? Só 7, né? Mas 7 é muito para João, né? O número é importante, é claro. Mas ele não diz que foram só 7. Jesus fez muitos outros sinais, ele diz, mas esses foram selecionados. Então ele selecionou não apenas o número, mas também a ordem em que ele narrou os sinais, né? Com o objetivo, claro, qual foi? Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que creiam tenham vida em seu nome. Então, desse modo, cada evangelista, ele selecionou o material, ele colocou na ordem apropriada para os seus propósitos teológicos, né, e assim produziu o devido convencimento através do Espírito Santo. Não deixa... É verdade, e é história, mas não necessariamente de acordo com os padrões, né, de biografia moderna. Aí. É importante a gente lembrar isso aí, que na elaboração dos evangelhos, como você disse, Leandro, os evangelistas procederam de acordo com o propósito teológico que eles tinham em mente. E isso levou à escolha de material, eleger determinados assuntos, deixar outros, ou então narrar numa sequência a ordem dos evangelhos, a ordem temporal dos evangelhos históricos não é a mesma. A gente vê que eles seguem os 3 juntos até uma altura, daí já muda e assim por diante. Mas é exatamente por isso que o conceito de historicidade dos autores do Novo Testamento é distinto do nosso. Eles estavam contando fatos, mas fatos que estavam sendo escolhidos, que estavam sendo colocados numa sequência e tinham como objetivo cumprir esse propósito que eles tinham em mente, né? É bom isso aí que você falou, totalmente de acordo. E é bom lembrar que isso vale
para o Antigo Testamento, né? Muita gente aborda o Antigo Testamento na perspectiva de que ele vai encontrar, assim, uma história cronologicamente absolutamente ordenada, né? Quando as narrativas do Antigo Testamento têm a mesma coisa, elas têm, antes de simplesmente narrar uma história, elas têm uma intenção de tratar de uma teologia, né? E a gente então aprende essa teologia aí no texto, né? Ontem estava expondo o Evangelho de Marcos, onde Jesus fala sobre divórcio, né? No Evangelho de Marcos não tem a cláusula de exceção que existe lá no Evangelho de Mateus, né? Sobre o divórcio, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. E a função, né, é essa. Marcos estava escrevendo para uma audiência diferente da audiência de Mateus, então ele usou de uma maneira diferente o texto. Muito bom, colegas. Vamos dar aqui andamento aí a algumas dessas questões. Em alguns lugares, como Marcos capítulo 5, Mateus 8, Lucas 8, nós encontramos a narrativa da cura, depende do evangelista, de um endemoniado ou de 2 endemoniados, né? As nossas traduções, ou ainda o texto, usa nomes até diferentes, né? No caso, em Marcos, a gente encontra a cura do endemoniado na terra dos Gerazenos, em Mateus capítulo 8, na terra dos Gadarenos. E ainda temos a narrativa de Lucas, que também cita os Gerazenos, e o texto diz que havia um homem possuído. Afinal de contas, um homem possuído, 2 homens possuídos. Como é que a gente trabalha a harmonização aí do texto? Olha, isso aí eu vou deixar o Leandro começar, né? Não, mas ele é esperto, Augusto. Ele faz a narrativa e manda você responder. Agora você manda ele responder, entendeu? Lógico, né? Então, eu acho que nós estamos no mesmo campo ainda da resposta anterior, né? Nós temos evangelhos colocados lado a lado. A igreja aceitou todos esses evangelhos. Onde está a verdade? A verdade está no todo, né? A verdade está na junção, na harmonia, na tentativa de alguma forma, harmonizar todo o evangelho. Se você então me perguntar, afinal de contas, tinha um ou tinha 2? Nós temos que dizer, tinha 2. Tinha 2, né? Por quê? Porque onde tem 2, tem 1. Onde tem 2, tem 1. Onde tem 1, tem 2. Então, tinha 2. A resposta, se quiser... Qual é a resposta? A resposta é 2. Eram 2, né? Mas aí a pergunta é, por que é que Mateus só... Mateus e Lucas Marcos e Lucas é que falam que tinha 1, né? E Mateus diz que tinha 1. Mateus fala que tinha 2. Isso, exatamente. Por que Marcos e Lucas, então, se esqueceram do segundo camarada aí, né? Do segundo endemoniado? Então, aí também, as respostas são as mesmas lá. A galera que vai, né, malhar a Bíblia, vai dizer, tá vendo, contradição. O cara que selecionou errado. O editor aqui pisou na bola, e aquela coisa toda, né? Mas a igreja teria sido muito ingênua se ela percebeu isso desde o começo e não viu contradição, né, nos fatos. Não viu por quê? Porque poderia se explicar por vários motivos. Veja bem, em última instância, eu diria assim, eu não tenho uma explicação final e completa para uma situação assim. Essas são as hipóteses, né? O que poderia ser? Pode ser que Mateus se concentrou no endemoniado principal, o porta-voz, aquele que veio ali, né, e que tomou a frente e fez o discurso mais forte, e ele está falando sobre esse cara. Pode ser que ele se concentrou o Marcos, no caso, né, narrou apenas um. Mas são 2, necessariamente são 2, porque o Evangelho de Mateus nos diz que são 2. Isso. E eu
sempre a resposta que eu vi para isso aí, né, desde que a gente começa a estudar, desde o tempo do seminário, a resposta que eu sempre escutei, e que vai na linha da sua, do que você falou aí, é que eram dois, sim, mas um era mais vocal. Tinha um que gritava, né? Um se destacava mais, era mais forte, mais violento, e aí chamou atenção e protagonizou o relato nos evangelhos de Marcos e Lucas. E Mateus, talvez porque ele era contador, coletor de impostos, então o cara ali da contabilidade, ele dava mais... Para ele, né? É uma ideia, né? Não sei, né? Mas não deixa de ser curioso, né? Que ele era um cara ali dos números, né? Que estaria interessado mais numa precisão histórica de dois, né? Mas não, no fundo não faria diferença. A tese de que eram dois, né? Porque, como o Leandro disse, onde tem dois tem um, né? A tese de que eram dois e que um era o mais destacado, era o que falava, o que se sobressaía, explica muito bem essa aparente contradição de números nos evangelhos. E com relação ao nome, a gente tem que lembrar que nosso conhecimento da história, da geografia bíblica é bastante limitado, porque muitas das cidades que são mencionadas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, elas mudaram de nome com o passar do tempo. Na própria Bíblia, a gente vê citação, particularmente no Antigo Testamento, de mudança de nome, não é? E cidades que tiveram a sua designação mudada por conta de algum evento que aconteceu ali, e aí, como espécie de etiologia, o novo nome passa a representar o evento que aconteceu ali, e assim por diante. Então, nomes como Gadara ou Gesara, existe realmente dúvida sobre qual teria sido o nome mais antigo, né? E aí, às vezes, as cidades elas são chamadas por isso as cidades eram chamadas, às vezes, de dois nomes. Tinham dois nomes, o nome mais antigo, o nome mais recente e tudo mais. Isso aí a gente não saberia explicar exatamente qual o motivo, né, pelo qual um evangelista usa Gadara e outro Gesara, mas a gente deve lembrar que esses nomes eles mudam com frequência e a gente não sabe onde é a maioria dessas cidades que são citadas, especialmente no Antigo Testamento e também no Novo, a gente não tem muita convicção. Uma possibilidade aqui talvez seja, Mauro e Augusto também, de que, por exemplo, se eu falo assim, um evento aconteceu em Curitiba e o outro fala, o evento aconteceu no Paraná. Aí, gente, daqui uns 1000 anos, vão dizer, se contradisseram, porque, né? Mas você tem que entender que Curitiba é a capital do Paraná, então ele pegou o nome da cidade pelo país, algo mais ou menos assim. Talvez o Gadara, né, o Quedara, venha da cidade, que era a mais importante, a capital daquela região. Enquanto que Gerasa seria um nome, né, mais regional. É uma possibilidade, eu vi isso em alguns comentaristas, né? É uma possibilidade de que seja dessa forma. Mas, como disse Augusto, nós não temos uma resposta final para isso, mas isso não quer dizer que seja uma contradição, né? Não é uma contradição. O fato de nós não termos, às vezes, os dados históricos suficientes para explicar, não quer dizer que seja uma contradição. E aí, Léo, isso que você está dizendo, antes de você falar, Mauro, é porque muita gente que é crítica da Bíblia faz exatamente essa confusão. O fato de que a gente não tem elementos arqueológicos e históricos suficientes para explicar determinadas passagens cuja elucidação dependeria desses elementos arqueológicos e históricos, não quer dizer que existe uma contradição. Porque se falta para nós o elemento, também falta para os críticos. Então, o ônus da prova, num certo sentido, acaba ficando sobre eles, né, de que existe realmente uma contradição, uma vez que a quantidade de gente e o tempo em que se recebe a historicidade dos evangelhos é muito superior ao surgimento do criticismo, da crítica bíblica e do movimento liberal, né, que tem 300 anos, se tiver tudo isso. Né? E antes disso, nunca se questionou seriamente a autenticidade dos evangelhos ou coisas dessa natureza. Então, meio que o ônus da prova é deles, né, de apresentar evidência arqueológica e bíblica de que está havendo uma contradição. Isso aí. Importante aqui para os nossos ouvintes entenderem, né, que quando a gente está aqui trabalhando para responder essas questões, existem duas motivações. Uma motivação é pessoal, dos crentes
que querem entender, de fato, a narrativa dos evangelhos, os textos das escrituras, né, e entender aí a historicidade, né? A outra razão é porque existem os críticos da escritura, que são aqueles que olham para essas coisas e tentam desacreditar a Bíblia como real escritura, como palavra de Deus, e tentam então jogar a Bíblia como se fosse um livro ordinário qualquer. E aí, porque ele teve muitas tradições, muitos autores, ela é cheia de contradições, cheia desse tipo de coisas, né? Então, importante entender isso. Nós, inclusive, temos vários cursos inteiros no Andrew Jumper que são dedicados a lidar com textos difíceis, citações complicadas do Antigo no Novo Testamento, né? Tudo isso faz parte. Agora, eu vou citar aqui um elemento um elemento acadêmico muito profundo, que eu sei que o Dr. Leandro não gosta, mas quem começou a assistir a segunda temporada do The Chosen, que é essa série sobre a vida de Jesus, rapaz, o primeiro capítulo são os evangelistas, logo depois da morte de Jesus, cada um fazendo as suas anotações a respeito da história, porque eles não queriam perder a história de Jesus. E é muito engraçado, tem uma parte que João, o suposto João, vira-se e ele está conversando com Maria, né, a quem ele chama de mãe, porque Jesus, assim, fez a relação, e ela pergunta, filho, por que você quer escrever agora? Ele fala assim, porque eu não quero perder a história. Aí ele falou assim, e por onde você vai começar? Você vai começar pela genealogia? Ela responde, filho, não, Mateus vai fazer isso. É muito engraçado. Eu vi esse episódio. É muito divertido. Não, Mateus vai fazer isso. Ele faz isso. Ele sempre está preocupado com essas coisas, né? Quer dizer que o Leandro não gosta do The Chosen, é isso? Não é que eu não gosto do The Chosen. Eu tenho dificuldade com qualquer coisa, sabe, que vai narrar o texto bíblico. Esse é o meu ponto. Porque eles têm que inventar coisa que gosta daí. Seja engraçadinho. Tem um preenchimento lá de tem que ter, né? Eles têm que inventar. Então, eu gosto de ficção, vocês sabem, mas eu prefiro escrever ficção fora da Bíblia. Tá certo. Muito bom. Acho que a resposta vai ser a mesma, mas os textos também nos chamam sobre isso, e algumas pessoas estão perguntando aí, não é? Sobre a cura do cego de Jericó, no caso de Marcos é um só, no caso de Mateus são dois, né? Como é que a gente explica? É a mesma explicação anterior, né? No Evangelho de Lucas diz que Jesus se aproximava de Jericó, no Evangelho de Marcos diz que Jesus saía de Jericó, e Evangelho de Mateus diz foram para Jericó quando ele saía de Jericó. Como é que a gente resolve aí este imbróglio? Agora Augusto começa, hein? Bom, mais uma vez é curioso que Mateus é que diz de novo que eram dois, né? Dois. Os outros ficam. É o contador, é isso mesmo. O sujeito está preocupado com o número. Tem dois, tem um, né? Como o Leandro disse, que a melhor resposta dessa noite é essa daí. Essa questão aí é um pouco mais complicada, ela se complica não tanto por conta do número, que a gente sempre pode usar essa mesma possibilidade, né? Essa hipótese de que eram dois, mas um é que estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um é que estava gritando e conseguiu a bênção para ele e para o outro, evidentemente. Mas a dificuldade maior é que um evangelista narra que é na entrada e outro evangelista narra que é na saída. Isso aí, de fato, representa uma dificuldade maior, e eu não creio que exista a não ser que o Leandro aí tenha alguma coisa fora do convencional, mas as respostas tradicionais são desculpem aqui, elas são muito simples e não totalmente satisfatórias, mas é o que temos, né? Então, a ideia de que Jesus, de fato, quando ele entra na cidade, os cegos, né, se dirigem para ele e vão insistindo durante o tempo da travessia dele, né? Havia uma multidão que sempre cercava Jesus e eles gritando atrás, e finalmente são atendidos ao sair, Jesus sai da cidade.
Então, um resume tudo, né, dizendo que a cura já aconteceu ali na entrada, e o outro, mais preciso, deixa para o fim. Outra resposta mais arqueológica é que diz que, e aí o Mauro, que está mais na área de Antigo Testamento, ele pode nos ajudar, é que Jericó havia sido destruída, reconstruída, o próprio texto bíblico fala que ela foi reconstruída, e depois houve mais construções, como eu disse, né, os sites arqueológicos são muito complexos na região da Palestina, né, muito ricos e tem muita incerteza. Então, existe essa tese que postula que havia duas Jericós, ou pelo menos dois sites, dois lugares chamados de Jericó, e ligados por uma estrada, e a entrada de uma era a saída da outra. Eu vi essa explicação, realmente eu não me dei o trabalho de pesquisar isso, Mauro, tanto, talvez, não sei se você já ouviu falar disso, ou se você tem alguma coisa. Já ouvi essa explicação algumas vezes, né? Na verdade, agora tem uma terceira Jericó, porque tem a Jericó moderna, né? Bem moderna, né? Então, o sítio arqueológico de Jericó é um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo. E Jericó era uma encruzilhada, né? Era um caminho que levava subindo para a Galileia, evitando as montanhas de Samaria, então os indivíduos passavam por ali. É dali que sai uma estrada, 24 quilômetros subindo o monte, que você chega em Jerusalém. É a mesma estrada até hoje, porque não tem outro caminho, é no meio das montanhas. É lá que deve ficar em algum lugar a hospedaria do Bom Samaritano, né? Que eles levam os turistas lá para ver. Lembrando que era uma parábola, né? Mas talvez houvesse ali uma hospedaria. Então, assim, a possibilidade disso ela existe, só que a gente não tem nenhuma evidência clara disso. Eu vi uma vez uma explicação, eu não sei se é na hipótese, né? Porque assim, Marcos diz que é um cego e é quando Jesus está saindo. Lucas diz que é um cego e é quando Jesus está entrando. E Mateus diz que são dois. Então pode ser que seja um na entrada e outro na saída, né? Uma chance de que tenha acontecido duas curas, ou seja, o primeiro entrou, foi curado na entrada, e ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o outro cego viu, deu certo, o cara ali foi curado, vou fazer a mesma coisa. E ele vai na saída e grita a mesma coisa: tem misericórdia de mim, filho de Davi, e curou de novo. É uma possibilidade, não é impossível que tenha sido isso, né? Já que um narra um cego na entrada, outro narra um cego na saída e o outro narra dois cegos. Sabe o que é que isso sempre me lembra quando a gente se depara assim, né, com essas dificuldades de harmonização? Para mim, isso é uma prova da autenticidade da escritura e que ela não é fruto, como alguns acham, de um movimento ou de uma tentativa de criar uma religião no primeiro século pelos discípulos de Jesus para se manter naquela mesma situação confortável que eles tinham quando Jesus estava vivo. Enquanto Jesus estava vivo, eles estavam ali, gozavam, desfrutavam do prestígio de Jesus, tinham uma bolsa onde ofertas eram lançadas, eles não precisavam pescar, não precisavam voltar para os seus trabalhos. Jesus morreu, acabou a boquinha, né, por assim dizer, e aí então eles resolveram manter o mito de Jesus, a lenda de Jesus viva, a ideia de Jesus viva, para que eles pudessem continuar a receber todos os benefícios, todos os privilégios. Gente, isso que eu estou contando não é que eu acredito nisso, viu? Isso é o que os liberais dizem. Mas agora imagine, se os principais discípulos de Jesus resolvessem, então, criar histórias a respeito de Jesus para mostrar que ele era Deus, que ele era todo-poderoso, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Se essa era a intenção deles, como explicar, então, essas diferenças? Por que eles não concordaram? Por que eles não sentaram aqui e sentaram assim, olha, vamos dizer a mesma coisa? Não é isso que o pessoal faz, não é? Quando os caras são presos, o bando vai para a polícia, né? E aí eles conversam e dizem, olha, vamos contar a mesma história para parecer que é verdade. Por que eles não fizeram isso? Por que não contaram a mesma história? Por que eles divergiram em pontos como esse que a gente já viu aqui, ó? A ordem da tentação,
o nome que foi usado para a cura do endemoniado, ou dos endemoniados, entrada ou saída de Jericó, quantos cegos haviam. Todos esses detalhes evidenciam que não houve um complô dos discípulos de Jesus para sentar e dizer: vamos criar uma religião, vamos criar um mito, vamos criar uma história para a gente preservar nosso meio de vida ou o nosso ganho. Não houve isso, não houve isso. Então, para mim, isso é mais uma evidência da autenticidade dos evangelhos, da sinceridade, da verdade com que os evangelistas escreveram. Muito bem. Tudo isso é, de fato, importante e necessário. A minha pergunta para você que está aí nos assistindo é o seguinte: quer saber mais sobre isso? Vou dar algumas dicas para vocês. Em primeiro lugar, assine o nosso canal, assista às nossas lives e você vai ter resposta. Eu estou vendo muita gente aí fazendo pergunta sobre textos do Antigo Testamento. Gente, já teve a live sobre textos difíceis do Antigo Testamento. Nós não esgotamos, mas digita aí no seu YouTube textos difíceis do Antigo Testamento e você vai encontrar a live que respondeu várias perguntas que vocês estão fazendo aí sobre 1 Samuel e vários outros textos. Então, vá lá. Segunda coisa, você pode estudar com o Dr. Leandro, com o Dr. Augustus, em alguns dos nossos programas de pós-graduação do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. O que a gente exige? A única coisa é que você tenha um curso superior, são cursos de pós-graduação. Então, você ter um curso superior em qualquer área do conhecimento, inclusive teologia, claro, você pode estudar nessas 4 áreas que estão aí: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada e missiologia. Eu me lembro dos primeiros dias, em 1999, em que eu e o Dr. Augustus encaramos esse primeiro projeto para lançar, eu acho que foi um dos primeiríssimos, pelo menos no formato web, foi um dos primeiríssimos cursos de teologia no Brasil em plataforma web. Havia outros, mas eles eram por e-mail, né, e esse tipo de coisa. Então, temos esses cursos até hoje, são dados pelos professores anualmente, com dedicação, e você pode aprender a respeito aí de teologia. Nós temos teologia bíblica dos evangelhos e você vai ouvir muitas dessas respostas aí no nosso curso. Então, fica a dica para que você vá lá. Também nós temos cursos de pós-graduação que são presenciais, e você pode fazer um curso presencial conosco sem se mudar para São Paulo. Você pode fazer diferentes especializações em educação cristã, revitalização, multiplicação de igrejas, diferentes mestrados em educação cristã, o MDiv, o STM e até um doutorado. Não precisa se mudar. Você faz isso modularmente. Vem a São Paulo 3 ou 4 vezes ao ano, passa aqui uma semana, estuda conosco, volta para casa, faz suas tarefas e aí você completa seu curso. Agora, no mês que vem, a gente já começa a abrir os processos seletivos para você entrar em um desses cursos no próximo ano, para que tenha tempo, para que você se organize, para que você deixe tudo certinho, e quem sabe até essa pandemia já nos largou um pouco do pé, né? E a gente consegue fazer os cursos presenciais, porque por enquanto estamos tudo online, tá bom? Fica aí o convite, cpaj.mackenzie.br. Ok, gente, vamos lá. Mais uma pergunta, mais uma questão aqui. Já falamos dos cegos em Jericó. E aí, Mateus capítulo 27, versículo 9. Diz assim: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. E aí, Mateus faz uma citação, mas a citação é, aparentemente, do profeta Zacarias. Como é que a gente explica isso aí? Isso não é uma pergunta de Antigo Testamento, não? Não.
Você que tem que explicar é quem está citando o Antigo Testamento. Tá certo. Pode entrar, começa, sua vez, vai lá. Tá bom. Eu acho que essa aqui não é tão complicada como pode parecer, né? Claro que os críticos aqui, eles deitam e rolam, falam, ô, evangelista Mateus, né? Nem conhecia direito Zacarias, né? Não sabia quem era quem, trocou os nomes, né? Foi uma bagunça. Isso, né? Os críticos vão por esse caminho. Mas a resposta é o seguinte, me parece que é o seguinte. Em alguns momentos, os evangelistas, eles citam mais de uma profecia ao mesmo tempo. Então, eles misturam algumas profecias, né? Só que eles citam o nome do cara mais importante, o cara principal. Por exemplo, aqui, hoje à noite, né? Eu e Augusto estamos falando, mas depois vão dizer que foi só Augusto que falou. Entendeu? O pessoal esquece do profeta menor, entendeu? E é isso que aconteceu. De fato, o Mateus está citando Zacarias. Não há como negar que existe uma citação da profecia de Zacarias sobre as 30 moedas, sobre ir ter com o oleiro. Né? Ele está citando isso sem sombra de dúvidas. Né? Mas a pergunta é, ele não está citando Jeremias em momento algum? E aí essa resposta não está correta. Ele está citando Jeremias no capítulo 19 de Jeremias. Porque lá no capítulo 19 de Jeremias aparece a menção a oleiro, né? Lá no versículo 2 aparece a menção a oleiro, e no versículo 6 aparece a menção a um cemitério, que se torna, né, igual ao cemitério ali que né, resultou da compra daquelas moedas que o Judas devolveu e jogou de volta ao templo. Então, os temas, né, que aparecem mais claramente em Jeremias, em Zacarias, sim, aparecem, mas eles também estão em Jeremias 19. Só que, né, a gente enxerga mais Zacarias aqui no caso. E o Mateus citou o profeta principal. Ele não citou como está escrito em Jeremias e Zacarias. Ele disse apenas como está escrito no livro do profeta Jeremias. E citou, juntamente com isso, também a profecia de Zacarias. Os dois profetas, portanto, é assim que eu vejo, né? Não sei se Augusto tem alguma coisa... Tá, exatamente isso aí. Com frequência, os autores do Novo Testamento, eles fazem citações geminadas de passagens do Antigo Testamento. Não existia, né, naquela época, uma preocupação, como existe hoje, quando a gente vai citar. Quando a gente vai citar alguém, uma obra que não é nossa, a gente coloca entre parênteses, a gente diz... dá toda a ementa do livro, todos os dados do livro, da obra, do artigo que a gente está citando, a publicação, a publicadora, a cidade que foi publicado, o ano, o título, e ainda diz o número de página, né? Então, mas naquela época não havia essa preocupação, especialmente quando os autores do Novo Testamento citavam passagens do Antigo Testamento, até porque não tinha muito como identificar, né? Uma vez que essas divisões que a gente tem hoje do Antigo Testamento, especialmente os versículos e os capítulos e versículos, eles são bem depois do fechamento do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, existem essas referências que são, às vezes, meras alusões, existem referências que são apenas ecos, na verdade não é nem referência, chama de eco, né? Está ecoando a passagem. Há passagens que são citadas e interpretadas, já são citadas com a interpretação, e às vezes o autor do Novo Testamento ele cita encangado, né, misturado várias passagens do Antigo Testamento e cita o autor principal. Exatamente isso que o Leandro falou. Né? Esse termo que o senhor usou aí é um termo técnico, doutor Augusto? Encangado é um termo bem nordestino. Quem é nordestino sabe. A canga, todo mundo sabe o que é uma canga aqui, né? Então, colocar dois animais encangados é colocar um ao lado do outro, preso pela mesma canga, né? Pela mesma que canga. Tem a ver com o jugo desigual no Novo Exatamente. Testamento. Aqui na Bíblia do Nordeste, a gente lê assim, não se encangueis com os incrédulos. Muito bem. Só mais um detalhe aqui, eu estava vendo, o Leandro citou Jeremias 19, né? Parece que também, Jeremias 32, tem um relato de ele comprando um campo em Anatote por algumas peças de pratas que era do tio dele.
ou do filho do tio dele. Então, que é parecido exatamente com Jeremias 19 também. São duas passagens em Jeremias onde se fala que ele comprou um campo por algumas peças de prata. Só para corroborar aí o que você disse. A resposta, eu creio, é essa mesmo. Ok, vou dar uma contribuição teológica aí, em cima disso que o doutor Augusto falou sobre Jeremias, que era um profeta pré-exílico que estava sendo enviado para o exílio, ou seja, ele ia ser mandado embora. Quem é que, em sã consciência, na hora que vai perder a terra, vai e compra um campo, né? E aí fica uma mensagem muito bonita do profeta, a esperança do retorno, que também estava na profecia dele. Contribuição teológica, essa aí não vou cobrar nada extra por ela. A próxima vai mais fácil ainda, que é Marcos 1, 2 e 3, que o evangelista diz, né, como está na profecia de Isaías, mas ele começa citando uma profecia de Malaquias. Depois ele cita Isaías. É mais fácil porque acredito que vocês já explicaram, mas tem aí alguma coisa a acrescentar? Eu acho que é isso aí. Aquilo que Leandro falou na resposta anterior. É uma citação de duas profecias, uma de Malaquias. A de Malaquias é: eis eu envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o seu caminho, Malaquias 3:1. E a outra de Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está citando os dois profetas e cita o mais conhecido, o profeta maior, que seria o profeta Isaías. É isso aí. Uma pergunta para você, que você é, né, Antigo Testamento. Vai me enrolar, quer ver? No caso específico, né, o Isaías e Malaquias, eu já vi também uma explicação uma vez de alguém que disse o seguinte: é o primeiro profeta, né? Então ele leva o nome do livro inteiro, e o Malaquias está lá dentro daquele livro. Isso cabe? Acredito que não, até porque a divisão do cânon hebraico, ainda que Marcos esteja escrevendo para uma audiência romana, né? Mas a divisão do cânon hebraico é diferente nesse caso, né? O Tanar e os profetas menores, eles estão num bloco separado, né? Então é diferente. Eu acho que não teria que estudar mais, mas acredito que não tem muita lógica aí, não. Eu já ouvi essa explicação, Leandro, também. E quando, em vez de dizer está escrito nos profetas, simplesmente dizia está escrito em Isaías. E Isaías representaria os demais profetas. Todo, né? Mas eu não sei se realmente tem algum fundamento aí. Ok. Como diz Moisés, aí refere-se a toda a lei, né? Isso. Apesar que foi Moisés que escreveu toda a lei. Toda a lei, é verdade. No caso de Moisés é bem mais fácil. Exceto a morte dele, né? E tem até a Assunção lá que nós temos que tratar daqui a pouco. Daqui a pouco. Ok, gente. Muito bem. Deixando o campo dos evangelhos aqui, uma pergunta que já apareceu várias vezes aí no bate-papo aí, né? O que é o tal do batismo pelos mortos, em 1 Coríntios 15, 29, quando o apóstolo explica lá, de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Paulo parece que joga isso no meio do argumento, né? Parece que fica forte aí. Como é que a gente explica esse texto? Augustus? Olha, essa é uma daquelas passagens para as quais existem várias possibilidades aí de interpretação, né? E nenhuma delas totalmente satisfatória. Alguns acham que na igreja de Corinto, havia na igreja de Corinto um grupo que não cria na ressurreição dos mortos. Mas havia aqueles que acreditavam. O batismo era visto concomitante com a redenção. Algumas passagens do Novo Testamento falam do batismo como se o batismo salvasse. Não salva, mas é que o batismo geralmente ocorria logo depois que a pessoa cria e manifestava essa fé. Então, era basicamente quase o mesmo evento.
Então, batizar-se pelos mortos seria o batismo cristão na expectativa da ressurreição dos mortos. A pergunta de Paulo, então, seria: vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, mas e esses que se batizam pensando ou querendo, ou na expectativa e na esperança de participar da ressurreição dos mortos? Existe essa possibilidade. Então, seria uma abordagem positiva aos que se batizam pelos mortos. E tem uma outra interpretação que tem uma visão negativa dos que batizam pelos mortos. Teria sido uma seita que se desenvolveu ali na região de Corinto, ou mesmo ali dentro da própria igreja de Corinto, de pessoas que tinham entendido mal a função do batismo, como se o batismo salvasse, e então eles estavam se batizando pelos seus entes queridos que já haviam falecido e que não tinham sido batizados, na expectativa de que eles pudessem participar da ressurreição dos mortos, que depois, quando Cristo viesse e houvesse a ressurreição dos mortos, então eles, porque foram batizados em nome de Jesus, eles participariam da redenção. Paulo não está aprovando isso. O que ele está dizendo é que essa seita ela está mais certa do que a igreja de Corinto, porque pelo menos essa seita acreditava que ia ter ressurreição dos mortos, enquanto que os coríntios, ou pelo menos um grupo dentro de Corinto, estava negando isso. Então, eu acho essa explicação menos complicada. E não posso dizer, não garanto, né, que é a explicação certa, porque é uma daquelas passagens que a gente está fadado a permanecer em ignorância por enquanto não aparece algum dado arqueológico, qualquer outro aí, que nos ajude a entender, ou histórico, né, que nos ajude a entender. Mas a existência dessa seita que se batizava pelos mortos é possível. Era uma interpretação errada do significado do batismo, mas pelo menos eles acreditavam em ressurreição. E Paulo usa isso para fazer os coríntios passarem vergonha, quando ele diz, né? Então, o que farão os que se batizam pelos mortos se é que os mortos não ressuscitam? Então, essa seria uma possibilidade. Ok. O doutor Leandro não estava gostando da sua pergunta, ele saiu do grupo, viu, Augusto? Eu precisei trazer ele de volta. Bem-vindo, vamos ouvir então. Vamos ouvir. Caí e voltei, né? É isso aí, eu acho que não é muito, não tem que ser muito diferente disso, né? Do que Augusto disse, não tem outra solução. Alguém lá se batizava pelos mortos, tá evidente, né? Paulo está citando isso, alguém estava fazendo isso lá. Paulo não está aprovando isso, né? Ou seja, eu acho que são os mórmons, se não me engano, que eles têm uma prática, né, regular de batismo para salvar os mortos, mais ou menos assim. O vivo se batiza para salvar os mortos. Mas a gente não faz doutrina em cima de um versículo bíblico, né? E muito menos sobre um versículo obscuro, difícil. Então, não é uma boa regra de interpretação fazer isso. Uma possibilidade também seria de que os próprios coríntios se batizassem pelos mortos, mesmo não crendo em ressurreição. Eles se batizavam por quê? Porque eles acreditavam que a alma viveria, né, depois, na eternidade, porque os gregos acreditavam, né, que a sobrevivência da alma depois da morte. Só não achavam que a alma devesse voltar ao corpo, porque isso seria um contrassenso. Então, mas o apóstolo Paulo estaria dizendo assim, mas vocês creem de alguma maneira na vida depois da morte, né? Então, por que vocês se batizam pelos mortos e não acreditam na ressurreição? Porque não é possível, né? Mas eu acho que a interpretação primeira ainda é melhor, né? A de que seria um grupo, uma seita lá dentro da igreja, se batizando pelos mortos, porque esse grupo acreditava na ressurreição, enquanto que o restante não acreditava. Mas é, de fato, uma passagem muito difícil. Leandro, pegando a sua dica aí, né, que você falou a respeito dos mormons, eles, de fato, eles têm essa prática do batismo pelos mortos. E só uma curiosidade aqui. No afã de se batizar pelos seus ancestrais que morreram, os mormons dão muita ênfase à árvore genealógica. E a Igreja Mórmon, ela provavelmente é a instituição que no mundo tem informações mais precisas a respeito dos ancestrais e de família genealógica, quer dizer, família geológica, não, é genealógica. Exatamente por isso, né? Porque um mórmon ele pode se batizar dezenas de vezes por ancestrais que morreram. Então, quanto mais ancestrais ele conhecer,
mas ele vai se batizar por eles. E aí eles Tem têm mais da água, né? Já fica dentro da água direto. Por isso que eles têm um banco de dados. Eu tenho certeza que lá tem a sua árvore genealógica, Leandra, minha, do Mauro e tudo, em algum lugar eles devem ter isso aí, porque realmente é o banco de dados mais completo que se tem notícia a respeito de árvore genealógica. Se alguém quiser fazer aí cidadania europeia e americana, procure os Mormons, né? Vai conseguir. Pronto, tá aí. E esse é um assunto interessante, né? Porque muitas vezes a gente, quando olha para o texto da Escritura, e por isso é importante o estudo da teologia, é que a gente olha para todo o texto, né? Tem gente que tem uma inocência hermenêutica e olha todo o texto como se ele fosse um texto normativo, né? Quando, na verdade, os apóstolos, às vezes o próprio Senhor, ele está fazendo citações de coisas que não são necessariamente normativas, né? Então, isso é muito importante. A mesma coisa no texto do Antigo Testamento. Espero, então, que o pessoal tenha se contentado com a possível, né, a explicação aí desse texto. É por isso que são chamados textos difíceis, né, porque eles são difíceis, senão seria fácil. Muito bem, ainda dentro do contexto paulino, como tratar as supostas alegorias paulinas? Lá em 1 Coríntios 10, nós temos o apóstolo Paulo fazendo aqui a narrativa, né, e uma comparação aí do cristianismo com eventos do Antigo Testamento, sobre a passagem do mar e tudo mais, e ele cita aí Cristo como sendo a rocha. E também lá em Gálatas, capítulo 4, Paulo cita o episódio de Sara e Agar, e o sobrescrito aqui, né, colocado pelos editores das nossas Bíblias, eles geralmente vêm com esse nome aí, né, a alegoria das duas alianças. Tem uma razão para isso também. Como é que funciona? A gente pode usar alegoria? Paulo podia usar, ele usou, a gente agora então pode fazer alegoria como quiser. Como é que a gente explica esses textos e a nossa regra hermenêutica? Agora é sua vez, Tá certo. Então, olha, ainda que Paulo estivesse usando alegoria, né, ainda que ele estivesse, eu acho que não é o caso, mas vou dar o braço a torcer, ainda que ele estivesse, não nos daria liberdade de usar, né, porque nós não somos autores inspirados pelo Espírito Santo e que podemos criar isso. Se isso fosse através de uma alegoria, teria sido o Espírito Santo quem revelou a Paulo pelo processo de inspiração e ele registrou dessa maneira. Então, por quê? Porque quando a gente fala de alegoria, a gente volta lá, que é bem a área de Augustus, né, que é métodos de interpretação da Bíblia. E em algum momento da história do cristianismo se defendeu, né, alguns autores, Orígenes, lá no passado, a ideia de interpretação alegórica. Seria encontrar, né, o significado misterioso da passagem através do espírito, né? A Orígenes tinha aquela divisão tripartida da escritura, né? A letra, o aspecto moral e o aspecto espiritual, que isso era, na verdade, por alegoria. Tem as famosas interpretações das parábolas, né? Dando cada significado distinto, coisas bem, né, bonitas, mas que não estão no texto, né? É tudo criação da mente do intérprete. Então, ou seja, esse método alegórico de interpretação que aliás, ele está por aí nos púlpitos, né? Não dá para negar. O pessoal nos púlpitos inventa muita coisa, né, na hora da pregação, mas não é justificado. Esse é o primeiro ponto. Através desses dois textos, né? Isso é a primeira coisa que eu posso dizer. A segunda coisa que eu posso dizer é que eu não vejo aqui alegoria, eu vejo muito mais tipologia, né? Tipologia. Tipologia é uma verdade bíblica, né? São tipos de Cristo no Antigo Testamento. Nós sabemos que existem tipos de Cristo no Antigo Testamento. E como é que podemos encontrá-los, né? Quando o Novo Testamento nos mostra eles lá. Então a gente vai lá no fundo, lá no passado e diz, tá aqui, ó, o Novo Testamento está nos dizendo. E aqui é um caso específico. Então, no caso de Sara e Agar, né, para mim,
elas são, Paulo usou tipologicamente e não alegoricamente, nesse sentido, essas duas figuras, né, essas duas histórias, na verdade, né, para descrever a velha e a nova aliança. Com relação a 1 Coríntios 10, tem um pontinho mais complicadinho aqui, eu acho, né, que é quando Paulo fala que a pedra seguia eles. Né, porque aí é um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Porque isso, na verdade, vem dos rabinos judaicos, que eles defendiam, e aí Mauro pode também complementar, né, a ideia de que uma pedra de fato caminhava, né, atrás dos judeus israelitas durante os 40 anos no deserto. E aí a questão é, será que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que aquilo era verdade mesmo, né? Que uma pedra andava atrás deles, ou pelo fato de que, né, a pedra da onde saiu água, tanto no início quanto no final, né, da jornada do povo no deserto, e Paulo diz que essa pedra é Cristo, e é mesmo. Então, o que Paulo quer mostrar, na verdade, é a provisão contínua, né, que Cristo é para o seu povo. Então, eu entendo que é mais esse aspecto. Mas a tipologia está presente. Paulo já falou, por exemplo, da travessia do mar, como uma tipologia do batismo, né? E fala também da pedra e do maná como sendo, né, o manjar espiritual e a fonte espiritual, tipologicamente, prefigurando o Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Lembrando que a diferença principal de alegoria e tipologia é que, enquanto que a alegoria ela é arbitrária, ela vai procurar sentidos no texto que não tem necessariamente qualquer relação com o sentido natural, original e literal do texto. A pessoa coloca ideias arbitrárias ali. Na tipologia, existe uma conexão entre histórica e teológica no progresso da revelação, entre o tipo e a coisa tipificada. Existe uma correlação histórica e teológica, que é o caso lá de Sara e Agar. Não é arbitrário. De fato, houve um desenvolvimento a partir daqueles povos, o surgimento o momento geográfico do Monte Sinai e da cidade de Jerusalém, e finalmente descambando na realidade de dois sistemas de salvação que estão atrelados a essa sequência histórica de Sara e de Agar. Um filho que nasce segundo a promessa e outro que nasce segundo a carne da escrava. Então, há um desdobramento histórico daqueles eventos e teológicos que descambam na pessoa de Cristo no sistema de salvação. Então, embora Paulo use o termo alegoria, aqui eu estava dando uma olhada, eu não tinha certeza, mas me lembrei agora, aqui mesmo, né? Uhum. Ele usa o termo, isso é uma alegoria, mas tem que lembrar que, para Paulo, a alegoria ali é no sentido de tipologia. Nós, modernos, que ao discutirmos gênero literário, métodos de interpretação, a gente resolveu dar o nome de alegorese ou alegoria a essa imputação arbitrária de sentido ao texto. Mas, na verdade, o que os autores do Novo Testamento fazem é tipologia. Eles são sempre cuidadosos para estabelecer a conexão do Antigo e do Novo Testamento via história e via desenvolvimento teológico. Ok. Muito bem. E agora, uma última questão aqui, a gente já encerrou a nossa hora. 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo fala a respeito de Cristo pregar aos espíritos em prisão. E aí também temos referências em 2 Pedro e Judas, que são citações de livros não canônicos. Então, como é que a gente explica isso? Havia uma liberdade deles, ou ao citar um texto, eles tornam esse texto um texto sagrado? Como é que fica isso aí, professor Leandro? Aí é com Augustus, né, primeiro. É minha vez agora? Acho que travou.
Olha, os autores do Novo Testamento, com frequência, eles usam fontes extrabíblicas. Com frequência. Aliás, não é tão frequente assim. A fonte mais importante é o Antigo Testamento, mas eles usam, eventualmente, fontes extrabíblicas. Paulo cita poetas, filósofos, dramaturgos da época que eram conhecidos do mundo grego-romano, como Aratus, lá em 1 Coríntios 15, se não me engano, não é aquela citaçãozinha, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ele cita no início da carta de Tito um profeta cretense, e eles também usam, não somente, os autores neotestamentários, eles usam não somente a escritura e fontes seculares. O princípio que está aqui é que toda a verdade é de Deus, não importa na boca de quem esteja. Deus, aquela declarações do tipo assim, as más conversações corrompem os bons costumes, dito por um filósofo, está certo. O fato dele ser um filósofo pagão, o fato de ser um filósofo que não adorava outros deuses, não invalida a verdade da sua declaração. E os apóstolos e autores do Novo Testamento, eles pegavam a verdade onde eles encontravam, principalmente nas escrituras sagradas, mas, eventualmente, eles lançavam mão de fontes extra-bíblicas quando convinha usar o argumento, quando aquela verdade era conhecida dos seus leitores, né, e que eles certamente iriam entender o que ele diz. E a partir dessa perspectiva que a gente entende porque que eles citam livros apócrifos, como a citação de 1 de Pedro, as 2 de Pedro e Judas. Não é que isso valide os livros apócrifos como canônicos, da mesma forma que não valida os filósofos que Paulo cita. Mas quer dizer simplesmente que Deus preservou a sua verdade em outras fontes que não foi a escritura sagrada até aquele momento. E a partir dali, com a citação do autor bíblico, é feito o resgate e passa a ser canônico, passa a ser escritura. Mas não o livro, não de onde saiu, mas aquela verdade contida, aquele texto em particular. É assim que eu vejo esse tipo de citação. Opa, Leandro, tá sem som, Leandro. Desculpe. Eu fui dar uma tossida aqui, desliguei, aí esqueci de ligar na volta. A gente não vai poder entrar na discussão aqui de quem são os espíritos em prisão, porque aí não dá tempo, né? Nós estamos no final da live, Augusto até já ignorou, eu vou ignorar também essa parte de quem que são. A gente pode falar outro dia, quem sabe, né? Sobre isso. Mas o ponto específico de Judas, por exemplo, né? De fato, ele diz assim, como profetizou Enoque, sétimo depois de Adão, eis que vejo o Senhor com as suas santas miríades, né? E assim por diante. Isso é uma citação, né, lá do primeiro capítulo do primeiro livro de Enoque, que é um livro apócrifo, pseudepígrafo, né, escrito 2 séculos antes de Cristo. Então, mas Augusto já disse, eu concordo totalmente, não quer dizer que com isso ele está validando o livro inteiro, né, de primeiro Enoque, mas esse ponto é verdadeiro. Esse ponto citado é verdadeiro. E por que é verdadeiro? Porque o Enoque verdadeiro, aquele o sétimo depois de Adão, tem que ter falado isso em algum momento lá da sua história, lá no passado. Isso foi preservado de alguma forma, por tradição oral, por tradição escrita, ninguém sabe. Mas chegou nos apocalípticos lá do 2º século a.C. e eles registraram. E chegou em Judas também. Se chegou em Judas através dos apocalípticos ou por outro caminho, não importa. Não importa. O que importa é que quando chega em Judas, essa profecia, porque ele cita como profecia, ela simplesmente é registrada porque ela é verdadeira. Ok. As perguntas são muitas, né, gente? Então, a gente vai ter uma ultimíssima aqui para encerrar, porque não dá, o pessoal está chorando aí na timeline várias vezes. Hebreus 6. Não. Vai mais uma hora, né? Uma hora. Mas vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. É a vez de Leandro. Agora é a vez de Leandro. Só lá, qual a sua visão, Leandro? A quem Hebreus 6 está se referindo, afinal de contas? Quem são esses que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes e agora não tem jeito
de renová-los para o arrependimento? Para mim, Acho que são Leandro, pessoas que, assim, eu acho que a minha conexão, né, tá ficando. Se alguns puder responder aí, eu já digo na sequência. Eu vou trocar de conexão aqui. Tá bom. Eu creio que o que quer que seja, eu posso não ter certeza a quem o autor de Hebreus quis se referir, mas eu tenho certeza a quem ele não se referiu. Ele não está falando de crente verdadeiro que peca e perde a salvação e que, portanto, não pode ser salvo em ocasião nenhuma mais. Com certeza, essa não pode ser a interpretação verdadeira da passagem, porque se for, a pessoa que está defendendo isso, ela mesma vai ter que dizer que não há salvação para ela. Porque se caiu, não tem como renovar para arrependimento. Não tem como. Então, com certeza, eu sei que o autor da carta aos Hebreus não está se referindo a crentes verdadeiros que foram regenerados, têm fé em Jesus Cristo e que são guardados pelo poder de Deus para a salvação a se manifestar nos últimos tempos. Agora, o autor de Hebreus pode estar usando de retórica, ele está fazendo uma hipótese, dizendo, olha, se vocês que são crentes, se vocês vierem abandonar Cristo, porque esse era o pecado ali que estava em vista, é o abandono do evangelho e a apostasia e o retorno ao judaísmo. Se vocês fizerem isso, então não tem mais retorno para vocês. Vocês já estão no caminho da perdição. Eu penso que uma outra hipótese, a menos complicada, não tem solução perfeita para esse capítulo. A menos complicada para mim é que se refere a pessoas que eram membros das comunidades, participaram, ouviram, experimentaram, foram batizados, tomaram da ceia, cantaram, participaram das festas do amor ali, de todos os benefícios da comunidade, mas finalmente viraram as costas para tudo aquilo que eles haviam experimentado, sem crer de fato, sem se arrepender de fato, e foram apostatar, abandonaram em definitivo a fé cristã. Eu penso que essa é a interpretação que traz menos complicação para o texto. Qualquer outra, ela vai nos colocar no caminho da perda da salvação, e é contrário a todo o Novo Testamento. Perfeito, eu também entendo dessa maneira, né? Quando Jesus contou a parábola do semeador, a gente percebe que ele mostra alguns estágios em que as pessoas andam, né, ouvindo a palavra. A primeira, beira do caminho, mas Jesus disse que o diabo tirou do coração. Então não é a ideia que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. É alguém que ouviu, porém, muito pouquinho, e acabou. Mas o segundo grupo, né, ele fala, aquela semente que cai em solo rochoso. E ali nasce a plantinha. Ele está falando de fé. Ele está falando do envolvimento com o reino. Ou seja, houve resultado na vida dessa pessoa. Mas, né, a fascinação das riquezas, os cuidados desse mundo, abafa. E a terceira parte foi mais longe ainda, mas caiu entre os espinhos. Na narrativa dos evangelhos, dá a ideia de que quase que chegou a frutificar. Não teve fruto, mas quase deu fruto. Chegou perto de dar fruto. E ainda assim morreu. Então, é possível que uma pessoa vá muito longe na sua vivência cristã, né? E não seja um crente de fato. Porque só o quarto tipo de solo é que produz fruto. E aí também tem variação, 30, 60 e 100, ou seja, os crentes mesmo têm diferença entre eles, mas são crentes. Os três anteriores não são crentes. Então, no caso de Hebreus, eu entendo que é esse terceiro grupo aí, da parábola do semeador, aqueles que foram mais longe possível, sem serem regenerados. E aí, quando eles renegam, com esse conhecimento que eles tiveram, eles se tornam imperdoáveis. Porque é a ideia do pecado contra o Espírito Santo, né? Você recebeu muito conhecimento, aí você repudia aquilo, não tem mais o que fazer, né? É uma sociedade. A pessoa não quer mais Deus, e Deus não quer mais ela. Só que a segunda parte é pior. Perfeito. Okay. Então, eu vou dar meu pitaco aqui, mas antes eu vou falar uma coisa. Nós temos mais de 400 pessoas nos assistindo e só 292 deram o like no vídeo. Eu só vou dar o meu pitaco se eles derem o like também. Gente, faz favor, né? Tô pedindo desde o começo, tem que chorar aqui e tal. Colegas, estraguem a minha interpretação ou me ajudem a caminhar nela. Quando eu olho para esse texto, na qualidade de estudioso do Antigo Testamento,
é possível, já que o texto começa dizendo é impossível, é possível que o autor de Hebreus, considerando que ele está escrevendo para uma comunidade hebraica, certo? Que ele esteja aí falando de hebreus, obviamente que passaram por todas essas coisas que o texto narra. Essa ideia de ser participantes do Espírito Santo é muito óbvio para mim, a abundância da presença do Espírito Santo no povo de Israel, no Antigo Testamento, e que, portanto, agora eles chegaram a ouvir a respeito de Cristo pelo Antigo Testamento, porque tudo apontava o sacrifício, tudo apontava para Cristo. E aí, então, agora, eles, ao rejeitar a verdade de Cristo, eles expõem Cristo à ignomínia. Será que é possível uma interpretação dessa forma? Eu acho que já está dentro do que a gente defendeu aqui, não é isso, Leandro? Não, apenas... Exatamente. É que você apenas colocou a coisa mais exegética. Sim, se você pegar desde o início da carta aos Hebreus, o autor está falando sobre o quanto a nova aliança é claramente revelada, né, a plenitude da antiga. Então, querer voltar aos tipos antigos é retroceder, né, daquele grande avanço que eles tiveram. Por isso que ele está dizendo, se você é um judeu, e você agora compreendeu pelo próprio Antigo Testamento que Jesus é o Messias e que a nova aliança é o caminho, e você quer voltar à velha aliança, então não tem nem velha nem nova mais para você, né? Nem uma coisa nem outra, você não tem mais opção de fazer isso. Então, sim, eu acho que o estudo de caso, a pessoa em foco ali, são judeus que pensaram que tinham feito um mau negócio em ter saído do judaísmo e ido para o cristianismo, porque a religião judaica era muito mais complexa, muito mais cheia de fogos de artifício, enquanto que a religião cristã era muito simplesinha, eles pensaram. Aí o autor escreve, vocês estão enganados. A fé cristã, olha aqui, ó, a nova aliança, ela é plena, ela é muito maior. Jesus é maior que os anjos, é maior que Moisés, é maior que a lei, é maior que os profetas, é maior que o sumo sacerdote. Então ele mostra a grandeza de Cristo. E aí ele fala, agora que vocês já conhecem Cristo, vocês vão querer voltar às sombras? Se fizer isso, sabe de uma coisa, vocês não têm nem lugar lá e nem lugar cá. Então vocês estão perdidos mesmo. Perfeito. Isso mesmo. Muito bom, gente. Ok, gente. Será que sobrou texto difícil para outra live? Tem uns 500 aí. Né? O pessoal aí, Leandro, está perguntando de Apocalipse, está perguntando de Romanos 7, está perguntando... Pessoal, Leandro, ninguém é autorizado a falar. Ninguém é autorizado a falar de Leandro. Que não seja, de Apocalipse que não seja Leandro, né? Muito bom, gente. Muito obrigado, colegas. Muito obrigado vocês que nos assistiram e que curtiram aí. Muito bom. Obrigado por terem atendido aí o nosso apelo, né? E eu, então, passo a palavra aos colegas aí para que eles façam aí suas despedidas. Enquanto eles dão o seu tchau aí, eu vou lembrando vocês de algumas coisas, tá bom? Dê o seu boa noite aí, colegas. Boa noite, então. Prazer estar aí com o Mauro, prazer estar aí com o Augusto, sempre, né? Amigos aí de muitos anos, pais, né? E agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aí mais uma vez. Igualmente, eu que estou muito grato aí pela oportunidade, Reverendo Mauro, de participar da live aí do Andrew Jumper e de estar junto aqui com o Leandro em mais uma live, não é isso, Leandro? Mais uma, a gente já faz várias. É verdade. Boa noite para todos. Isso aí, gente. Muito bom. Lembrem-se de uma coisa, amigos que nos assistem. Existem, sim, alguns textos complicados no Novo Testamento. Aliás, o apóstolo Pedro, que lá na sua figura de homem simples, pescador, né? Diferente do apóstolo Paulo, né? Educado aos pés de Gamaliel, ele reconhece isso. Ele fala, olha, tem uns textos aí difíceis que o apóstolo, tem umas coisas difíceis que o apóstolo Paulo disse, não é? Mas porque ele não viu os dele, né? O Pedro não viu o capítulo 3 dele, né? E o capítulo 2 dele. Mas, gente, tem muito mais texto fácil, acessível, amplo e compreensível
na Escritura como um todo do que os textos difíceis. Não vivam dos textos difíceis. Debatam quando necessário, conversemos a respeito deles, tiremos conclusões, mas o nosso coração, ele tem que estar na clareza cristalina, ampla do Evangelho de Cristo em toda a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós tenhamos uma boa noite de descanso, uma boa semana de trabalho para a glória do nosso Senhor. Um grande abraço para todos. Boa noite.